Olá, meu nome é Pedro, tenho 15 anos e vou contar uma história que aconteceu comigo. Poder ser a única chance que tenho de contar isso para alguém. Tentei falar isso aos meus pais, mas eles simplesmente não acreditam em mim e dizem que já estou muito grandinho para esse tipo de brincadeira. Tudo começou há 3 semanas, quando estava lá em casa sem nada para fazer. Estava chovendo muito, então não podia sair de casa. A internet estava horrível devido à quantidade de chuva que interrompia o sinal. E eles me proibiram de convidar qualquer pessoa para dentro de casa na ausência deles. Então eu estava totalmente sozinho, sem nada para fazer. Até tinha meu Xbox 360 nessas horas, mas eu já estava enjoado de todos os jogos que eu tinha. Primeiro porque eu já tinha zerado todos, e segundo que eu não estava no clima para jogar, então fui procurar no meu armário e ver se tinha algo que me deixasse menos entediado. Foi aí que vi uma caixa com coisas que não mexia há muito tempo, tinha até poeira nela. Abri e vi várias coisas da minha infância, como brinquedos e filmes de DVD, mas entre esses filmes tinha um que eu não vi há pelo menos 5 anos. Dinossauro, aquele filme da Disney dos anos 2000, mas a capa estava diferente. O personagem principal, que exibia um sorriso na capa original, estava com uma expressão estranha. Parecia que estava assustado com alguma coisa. O céu, que deveria ser azul, estava com nuvens vermelhas e a vegetação estava preta. Mas eu não dei bola. Na verdade, até ri um pouco, pensando que aquilo tinha ficado lá tanto tempo que as cores desbotaram. Então, por qualquer motivo nostálgico, decidi assistir o filme. Afinal, não tinha nada para fazer. Pelo menos eu ia passar o tempo mais rápido. Então soprei a poeira dele e coloquei no meu console, e para minha surpresa o disco ainda funcionava. Mas havia algo errado, pois na tela inicial eu me lembrava que tinha toda uma introdução com músicas e os personagens interagindo com quem estava mexendo no menu, mas dessa vez só tinha uma tela branca com o menu, que também estava diferente, pois não tinha aquelas várias opções como geralmente teria. O menu só perguntava se era para começar o filme, e só tinha uma opção na tela que dizia sim. Então confirmei para começar o filme, pois eu não me importava se não tinham nada no menu, desde que desse para assistir o filme já estava bom. Afinal, já estava lá há muito tempo, deveria ter se desgastado após tantos anos naquela caixa. O filme começou, mas estava diferente do que eu me lembrava. No fundo tocava uma música muito triste e deprimente, e aquele pequeno dinossauro que aparecia no começo estava muito estranho. Parecia que estava com medo de alguma coisa. Então ele começou a caminhar pelo local, que estava começando a formar um área com mais árvores. De repente ele olhou para o chão e ficou com a boca aberta e com os olhos arregalados. E eu também fiquei quando a tela mostrou o que tinha na frente dele. Pedaços inteiros de carcaças de dinossauros para todos os lados. Não parecia uma animação 3D, mas algo muito mais realista, e muito sangue espalhado pela grama. Fique pasmo quando vi aquilo, mas não parou por aí. O dinossauro ia se virar e correr para ir embora, mas ele parou e viu algo em sua frente. A tela não revelou o que era, apenas se podia ver 2 gotas de baba misturadas com sangue caindo no chão, e depois disso a tela ficou preta por mais ou menos 20 segundos, até que voltou. Mas já estava na cena em que ela dá e os outros personagens estavam na caverna, logo após a luta contra os Carnotauros e o deslizamento de pedras.
e Aladar olhou para fora da caverna com uma expressão de horror, e a tela mostrou o que estava na frente dele. Era o personagem Bruton saindo da caverna. Mas isso não fazia o menor sentido, pois nessa parte da história Bruton já tinha sido morto no deslizamento de pedras. Como poderia estar vivo? Novamente a tela ficou preta, e mais 20 segundos se passaram até que voltou. Dessa vez estava na cena em que Aladar tentava convencer Crow a não subir pelo caminho, mas sim dar a volta, mas dessa vez Aladar estava com muito mais medo, e dizia que ele estava furioso, e estava chegando perto. Crow tentaria subir as pedras, mas Aladar diria que era tarde demais, e olharia para trás. De repente teria um barulho de um grito muito alto e distorcido. Quase tive um infarte nessa hora, pois o grito parecia muito real, como se o personagem estivesse dentro do meu quarto, e naquele momento apareceria Bruton no meio do desfiladeiro. Ele estava coberto de sangue, segurando um dos chifres do Carnotaurus na boca e cheio de pedaços de carne em volta. Toda a manada ficaria assustada e começaria a correr tentando subir o desfiladeiro. Isso faria com que muitos morressem pisoteados, e outros cairiam do penhasco no final, até porque não era possível passar para a área dos ninhos naquele caminho. Então Bruton soltou o chifre e começou a correr na direção do bando, soltando mais uma vez aquele maldito grito ensurdecedor, e ele se aproximava cada vez mais. Mas quando ele finalmente iria atacar o primeiro membro do bando, a tela ficou preta novamente, e após 20 segundos ela voltaria, com todo o bando morto e dilacerado, inclusive Aladar e Crow. E ele se viraria e olharia para a tela, fazendo um sorriso macabro, meio psicopata, como se estivesse olhando para mim, e a tela ficaria preta mais uma vez e só apareceria uma mensagem escrita em vermelho que dizia: "Você é o próximo Pedro". Nesse momento o console desligaria sozinho e começaria a soltar fumaça. Eu imediatamente me levantei e tirei o fio da tomada. Ele estava tão quente que o plástico começaria a derreter. Nesse momento, meus pais chegaram e viram toda a casa cheia de fumaça. Eu tentei contar a eles o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram em mim e me deixaram de castigo por 3 semanas por ter estragado o console. Então só agora pude escrever essa história. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu digo: espero nunca mais assistir novamente um filme dinossauro. O Carlinhos por baixo dos cavalos mamando. O Carlinhos é o maior engolidor de esperma de cavalos de todos os tempos. Carlinhos chupando cavalos. Carlinhos engolindo esperma de cavalos.